E aí, como é que vão vocês? No vídeo de hoje eu vou provar pra vocês uma coisa que me faz essa pergunta constantemente. E eu vou provar pra vocês que o evangelho pregado pelo seu pastor não tem poder nenhum. Mas antes, verifica a sua inscrição aí embaixo, se você é inscrito no canal. Se você não é, se inscreve também aí, deixa o seu joinha que é importante. E bora entender, ou pelo menos tentar responder aí a pergunta que me fizeram. Zaio, estive numa Assembleia de Deus em Santa Catarina que o pastor estava orando por objetos, roupas, inclusive algumas fotos. Isso não seria feitiçaria? Vamos falar sobre esse assunto. Amém? A pergunta que eu faço aqui: objetos têm poder de cura para a vida do ser humano? Talvez para um religioso fanático vai me responder que sim. Para quem conhece a Bíblia de verdade vai dizer que não. Mas a verdade é que hoje em dia existe tanta palhaçada, tanta sujeirada dentro das denominações, religiões evangélicas, onde pastores têm, são os líderes que trocam o poder do evangelho por coisas supérfluas. Em outras palavras, objetos ungidos que são pura invencionice. Para não dizer que se tornaram verdadeiros feiticeiros da fé. Esses tempos atrás, conversando com algumas pessoas, nas minhas andanças aí pelo Brasil, alguém falou: Zá, eu estive numa igreja e graças a Deus as coisas melhoraram lá em casa. Eu falei: por quê? Porque você mudou de vida, você começou a fazer as coisas diferente? Não. Eu fui na igreja, o pastor deu um saquinho de vinho, de suco de uva, na verdade, ungido, que era para eu pingar as gotas nos cômodos da minha casa para purificar. E você acredita que as coisas purificaram? E eu disse: é mesmo? Que suco fantástico é esse? Até gostaria de um pouquinho, se você me desse. Tirei uma onda do cara, o cara não gostou muito. Mas depois eu tentei explicar para ele que isso não passa de um objeto que precisa acionar a fé. É aquela ideia, a pessoa não conhece o evangelho de verdade e no final precisa de artifícios para que a fé seja acionada. Mas se você conhecer o evangelho transformador, não há necessidade disso. Saquinho de sal para libertação, banho de óleo, que na verdade é o azeite, azeite normal de mercado. Toma um banho, que é para ficar ungidão, aonde pisar a unção desce e entra no mistério, aquela... Cara, é um fanatismo fora do sério. Esses tempos atrás, outro até falou comigo que o pastor deu para ele uma pasta de figo para que ele passasse aquela pasta de figo aonde estivesse doendo. Cara, pasta de figo para curar, cara. Sinceramente, eu fiquei pensando: vai queimar no inferno! Mas é rosa ungida, lodo ungido, mel que cura, pedaço de madeira que diz que é cruz. Outros até fazem uma réplica da cruz, que leva para casa para espantar os demônios. E aí, nessas alturas, eu até fico pensando, o Drácula lá era expulso pelo um ramalhete, não sei como é que fala, mas de alho, não precisa nem cruz, é só comprar umas cabeças de alho que resolve também o problema. E não precisa nem o pastor orar. Amém? Pano ungido, réplica de chave que abre porta, é tanta palhaçada, cara, que, a gente ficaria aqui uma hora falando de tanta palhaçada que existe. Sem contar aqueles que levam, peças íntimas, roupas para ser orado e, enfim, é uma verdadeira esculhambação do evangelho. Tiram o poder do evangelho e agregam um poder em objetos. Em outras palavras, o evangelho pregado por eles próprios não tem poder nenhum de transformação e de libertação. Vai sair, espírito maligno! É uma verdadeira vergonha o que se tornou esse contexto evangélico em nome de Deus. É como se o evangelho não fosse mais suficiente ou autossuficiente para a cura, para a transformação, para a libertação da alma cativa, do espírito oprimido. O evangelho não tem mais poder. E se tu questionar o pastor, ele vai dizer: mas isso é necessário para que a fé da pessoa venha a ser acionada. A fé acionada no quê? É a pergunta que eu faço. Se nós olharmos para Romanos, dá uma olhada aqui, Romanos 10 e 17.
Olha só, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Paulo está falando, mediante o Espírito Santo aqui, que o despertar da fé das pessoas vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. E essa autossuficiência do Evangelho, da palavra, é suficiente para curar, transformar, libertar. O problema é que esse Evangelho que eles pregam não tem esse poder. E a Bíblia é bem categórica em dizer, né, que é pelo ouvir a palavra. A Bíblia não está aqui dividindo poderes e muito menos dando dica para despertar a fé através de objetos. Amém? É um grave erro, em outras palavras, uma picaretagem do Evangelho para enganar e iludir as pessoas. E para você que acredita, eu vou dizer uma coisa aqui. Tome muito cuidado com isso, porque fé é uma coisa e crença em algo é outra coisa totalmente diferente do Evangelho. Fé é aquilo que o próprio... Deixa eu achar aqui para vocês entenderem. Que Hebreus 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Por que você tem que ter algo para acreditar que o Evangelho vai ter poder? Aí não é Evangelho, meu amigo. E detalhe, no verso 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, através dessa fé. Esse tipo de pastores, líderes aí que a gente vê hoje em dia agindo dessa forma, são homens, pastores que não têm um pingo de responsabilidade com o que fazem, não conhecem o Evangelho transformador de verdade, não têm um caráter de humildade, não descem do pedestal para aprender o básico do que a Bíblia é bem clara e enfatiza para nós seres humanos. Porque se assim o fizessem, com certeza a mensagem pregada era eficaz e teria um resultado transformador sem necessariamente ter objetos. Mas a vida é boa, tem quem banque, estão vivendo uma vida na ostentação bancada pelos fiéis, e quanto mais artifícios atrativos para enganar, trazer um contexto de engano para os fiéis, para manter eles presos numa mensagem que não tem poder nenhum, que precisa de artifícios para que alguma coisa aconteça, quanto mais meios para segurar esse povo, para eles é melhor. Eu vou encerrar o vídeo para vocês que pediram para comentar sobre esse assunto, 2 Pedro 2, 1 ao 3, que diz assim, ó: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vós falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles serão difamados o caminho da verdade. É isso ou não é que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia você não sabe mais o que é uma igreja certa, o que é uma igreja errada. Tá tudo misturado por causa dessa turma, e a Bíblia já avisa, já avisou há muito tempo atrás. E ainda diz assim, ó: em sua cobiça tais mestres os exploram com histórias que inventaram há muito tempo a sua condenação para sobre eles, e a sua destruição não tarda. Não leve objetos ungidos para casa. Esse é o meu conselho. E não leve objetos de casa para ser consagrados ou ungidos. Isso tem um nome e é bem conhecido seu. Se chama feitiçaria. E ponto final. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Pega o link desse vídeo, divulgue nas suas redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.